Boa tarde, amigos e amigas do canal Focus Trigueiro. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Trigueiro, engenheiro químico, com mais de 35 anos de experiência atuando na área de gestão empresarial, seja como executivo de empresas nacionais ou internacionais. Atualmente, eu sou CEO da Focus Trigueiro, consultoria e treinamento, atuando como consultor, mentor, educador, escritor e mais alguns outros. Também atuo como professor universitário no curso de pós-graduação, os cursos de MBA e atual presidente da ANELOG, Associação Nordestina de Logística. Nosso lema, aprendendo sempre, sempre ensinando. Hoje, uma live super especial, em comemoração, principalmente dedicada aos profissionais da área de logística, cujo dia foi comemorado ontem, dia 6, né? E hoje eu estou trazendo aqui o que eu considero dos pesos pesados da logística, aqueles que realmente são os precursores da nossa área de logística. Então, sejam bem-vindos, Alexandre, seja bem-vindo, Bertaglia, seja bem-vindo, Marcílio, seja bem-vindo, Vitor. E aproveitando o momento, como sempre faço em todas as lives, e hoje com um desafio maior, que é o desafio do tempo, tentar sintetizar tudo isso, pediria que cada um se apresentasse após aquela perguntazinha tradicional. Alessandro Santana, quem é você? Olá, tudo bem? Vamos iniciar o desafio, nosso poder de síntese. Satisfação muito grande de estar reunido nessa tarde maravilhosa com essas feras. Sou Alessandro Santana, engenheiro civil por formação. Eu tenho um curso de bacharelado em civil com ênfase em transportes. Depois eu trabalhei também, fiz meu mestrado em engenharia de transportes, trabalhando em grandes empresas do cenário nacional, como Infraero, Noronha Engenharia, Metrô do Rio de Janeiro. Depois, na docência, num convite maravilhoso que surgiu na coordenação do curso de logística, que tinha um outro nome, que eu vou falar mais um pouco, e agora consultor e também diretor do nosso querido canal Mudar o Mundo, professor substituto da UFMT, de Engenharia Civil da Veiga de Almeida, e assim que terminar, mais à frente também do nosso Clube do Supply Chain na diretoria de comunicação. Boa tarde. Boa tarde, foi muito bom. O poder de síntese dele foi fantástico. A mesma coisa vai acontecer com o Bertaglia. Quem é você, Paulo Bertaglia? Olá a todos, uma honra, um orgulho estar aqui presente, gratidão enorme pelo convite, estar junto com esses meninos, essas feras da logística. 312 anos foi só um apelido que o Trigueiro colocou ali. Aliás, Trigueiro foi muito criativo. Paulo Roberto Bertaglia, engenheiro civil, administrador, na realidade atuei em grandes organizações, IBM, Unilever, HP. Escrevi um livro, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, um livro que já está em sua 4ª edição aí no mercado, há mais de 20 anos, circulando aí para profissionais e universidades. Hoje eu sou fundador, sócio fundador da Bertas, a Bertas, que é uma organização voltada para educação, consultoria, mentoria, escrevo muito. Para aqueles que querem me encontrar, estou presente lá no LinkedIn e vamos ter aqui uma prosa fantástica. Por falar nisso, eu tenho meu canal chamado Prosa com Bertaglia, o Trigueiro, por onde, em conjunto aqui com essas feras, nós já disseminamos conhecimento. Aliás, todos aqui já prosearam comigo. Fantástico! Vai ser muito legal essa conversa aqui. Com certeza. E eu aproveito passando a bola já de imediato para Marcílio Cunha. Quem é você? Boa tarde, amigos e amigas. É um prazer muito grande estar com essas feras todas aí e dizer que eu sou graduado em Engenharia e Administração, tenho mestrado em Engenharia de Produção e atuei em várias empresas como o Grupo Gerdau, White Martins, Alpargatas, Ródia, AGA e Souza Cruz durante mais tempo, né? E atualmente sou diretor executivo da MCLog, Projeto de Engenharia. Sou consultor empresarial e professor dos MBAs, acompanhando os passos do meu querido irmão Trigueiro. Faltou dizer que você foi um dos projetistas da Arca de Noé, né? Quase. Eu fiz o projeto e você desenhou. Ele que fez Passando a bola do amigo aí, Vitor Tavares, quem é você?
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Quando o Trigueiro pensou nesse tema, 312 anos, os 12 anos foram pensando em mim, 300 neles. Eu sou um menino na frente desses amigos. Vitor Tavares, professor universitário, hoje professor na Firjan Senai, nos cursos técnicos de logística, aprendizagem, qualificação. Sou responsável pelo canal Logisticando, sou administrador, sou especialista em logística e gestão de equipes. E, assim, queria agradecer mais uma vez pelo convite, muito feliz porque ontem também, no Dia da Logística, eu consegui publicar o meu primeiro artigo fora do país. Então, que ótimo, parabéns. Vamos lá, estamos todos juntos. Obrigado. É isso aí, Parabéns, contribuindo Vitão, para disseminar informações sobre, principalmente, a logística, né? Educação é tudo que a gente precisa muito nesse país. Bom, queria agradecer a presença de todos. Eu não vou nominar as pessoas que estão nos assistindo, só porque senão não vai dar tempo. Tem muita gente aí nos assistindo. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos eles. Espero que o nosso bate-papo aqui atenda realmente as expectativas dele. Quando a gente estava conversando com o grupo sobre como fazer essa live, em função do tempo que nós temos disponível, a gente estabeleceu alguns tempozinhos, vamos dizer assim, para que cada um se colocasse com relação ao pensamento da área de logística e passasse a sua mensagem, principalmente para essa turma jovem que está entrando na área. Eu vou fazer as perguntas de cada vez e, seguindo a ordem alfabética, cada um vai se posicionando. Foi definido que cada um teria 2 minutos para se colocar nessa primeira pergunta. E a pergunta primeira, então, vai para o Alexandro. O que é que te fez trabalhar na área de logística, meu amigo? maravilhoso. Foi como diz aquela canção, né? Foi um rio que mudou o curso da minha vida. Foi basicamente as oportunidades, a minha identificação muito forte com a engenharia, sempre fui muito ligado à área de transporte. Sou um aviador frustrado, queria entrar na Força Aérea Brasileira, mas os óculos não me permitiram. E, naturalmente, eu fui seguindo esse caminho, sempre na faculdade, na escolha da engenharia civil, depois na ênfase em engenharia de transporte, sempre relacionada a transportes rodoviários, ferroviários, marítimos, aéreos, dutoviários, porque eu tinha a clara evidência que somente com transportes e com infraestruturas poderíamos mudar o nosso país e, de fato, torná-lo um país competitivo. E aí, naturalmente, as oportunidades foram surgindo. Na Infraero, fui estagiário, aprendi muito naquela escola. Já que eu não fui aviador, pelo menos eu entrei na Infraero, né? Então, também foi uma felicidade muito grande. As oportunidades foram surgindo. Aí eu comecei a estagiar na Noronha, uma grande empresa de projeto aqui do Rio de Janeiro. Depois o metrô, que foi um definidor de águas, né? Um divisor de águas. E, por último, não menos importante, a docência. A docência chegou de tal forma que eu não pude dizer não. E eu abracei completamente, juntamente com o nascimento do meu primeiro filho, surgiu a oportunidade de vir a ser coordenador de um curso que até então ninguém conhecia muito bem, que era tecnólogo em planejamento e transporte de cargas, e depois, em 2009, com a nomenclatura logística. E aí a gente conseguiu participar da formação de mais de 1.600 jovens de uma grande universidade aqui do Rio de Janeiro, e a coisa mais gostosa que é realmente mudar vidas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos e futuros cidadãos. Então, é uma felicidade muito grande de estar exatamente nesse momento, as oportunidades, o trem que para na estação e abre as portas. Galera, entra nesse trem. Se você ficar esperando na estação, o trem vai fechar as portas e vai embora. Então, as oportunidades surgem e a gente tem que se agarrar com unhas e dentes, porque somente assim a gente consegue sonhar e realizar. Sou muito feliz na logística. Eu fiquei decepcionado, meu amigo, quando você disse que não foi aviador. Eu tinha quase certeza que você está conduzindo um daqueles aviões da invasão da Normandia, levando aqueles paraquedistas lá para a praia de Utah. Quem sabe, em algum momento, energeticamente, né, no metaverso, conforme Bertaglia é especialista, a gente estava lá por algum momento. Esteve lá por algum momento. E aí, Bertaglia, o que é que também fez você entrar nessa seara da logística? Meu amigo, a logística é uma paixão. Eu costumo dizer que a partir do momento que você é picado pelo mosquitinho o Aedes Logistics, né? O Aedes Logistics, quando ele te pica, realmente cria uma paixão. Mas a minha vida, inicialmente, eu trabalhei na área de varejo,
e na área de varejo eu realmente comecei a aprender a necessidade, principalmente da logística como elemento de vantagem competitiva. Depois, quando eu entrei na IBM, e aí surgiu realmente, aí que eu fui picado pelo Aedes Logistics, que foi basicamente a construção de um centro de distribuição onde, de certa forma, a batuta era minha, eu tinha que estar ali presente todo o tempo, logicamente, ainda era um jovenzinho naquela época, mas muitas pessoas me ajudaram. E, a partir dali, para a Unilever, começou a surgir alguns conceitos. Na realidade, a logística propriamente dita dentro das organizações era muito mais gestão de materiais, distribuição, do que propriamente o nome logística. A logística, naquela época, era mais vinculado à estratégia militar. E depois veio supply chain, já estava na Unilever, e aí gerou a paixão. Inclusive passei por áreas diferentes, né? Dentro de supply chain, passei por todas as áreas, planejamento, compras, manufatura, distribuição, enveredei pela área de tecnologia, mas com a especialização de supply chain, depois fui para vendas também, utilizando o conhecimento de supply chain. E uma perspectiva bastante interessante é que, num dado momento, eu fui convidado a trabalhar no exterior. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, é que você tinha uma facilidade muito grande para olhar a perspectiva de supply chain, folhear um livro, conversar com pessoas, com profissionais e com professores, e aí eu escrevi, então, o que seria basicamente o primeiro livro de supply chain no Brasil, em 1998, e que hoje culmina aí com a 4ª edição desse livro. Então, essa é um pouco da história pela qual eu tenho uma tremenda paixão. Eu gosto de escrever sobre supply chain e logística, eu gosto de dar palestras, de fazer mentorias para executivos da área ou fora da área. E hoje nós temos no Brasil cerca de 300 startups na área de logística, e nós, um grupo de pessoas, nós procuramos, de certa forma, incentivar isso. Eu leciono desde os meus 26 anos de idade, nunca foi a minha primeira carreira, sempre foi a segunda e, olha lá, talvez a terceira carreira, e logística sempre fez parte desse processo. Então, eu já lecionei estratégia, vendas, mas supply chain e logística culmina como uma disciplina fundamental para mim. Eu gosto muito de história, né? E na história a logística tem um papel preponderante, que é um pouco aí do que o Trigueiro e os amigos estão falando. Aqueles 24 mil soldados que desceram na Normandia é um estudo estratégico. Quando nós falamos de logística e Dia da Logística, que se configura no dia 6 de junho, nós olhamos pela perspectiva muito mais de alguma coisa muito resumida, mas se nós formos olhar a história que está por detrás desse dia, em termos logísticos, é uma história fantástica, tem toda uma estratégia logística, aconteceu o desembarque sem que os alemães percebessem. Quem tiver oportunidade, leia. Tudo bem que, infelizmente, tem o lado fatídico, que é uma guerra, né? Mas a guerra trouxe muita coisa importante para o avanço da logística. Então, a história da logística ela é fantástica, né? Começa lá atrás com os persas, com os fenícios, com os egípcios, então tem muita coisa interessante. E hoje as oportunidades são fantásticas nesta área. E aí, Marcílio, agora eu já passo a bola direto para Marcílio. O que é que te levou a trabalhar com logística? Bem, o meu início na área de logística, sem saber que fazia logística, foi quando eu cheguei em Recife, vindo de Porto Alegre, onde eu nasci, apesar dos meus familiares serem todos pernambucanos, mas eu nasci e me criei no Rio Grande do Sul e vim embora para Recife. E meu primeiro emprego aqui foi na White Martins, depois de passar alguns dias passando por vários departamentos da White Martins aqui em Recife, eu tive a grata surpresa de que quem me contratou foi o gerente-geral da empresa, da região Norte e Nordeste, e que perguntou onde eu tinha me
me encaixado melhor, o que eu tinha gostado mais dentro da empresa. Eu disse da área de distribuição do curado. O curado era uma fábrica que existia aqui, hoje já não existe mais essa fábrica no curado, mas onde a distribuição iniciava lá em termos de distribuição regional da região metropolitana do Recife, né? Onde os cilindros eram cheios na plataforma e a produção de líquido também, e a distribuição, então, era feita a partir do curado. E eu fui levado para cuidar dessa área, né? E iniciando, então, minhas atividades de logística, sem saber que era logística, mas com título de distribuição. Eu era engenheiro de distribuição. Então, começa aí, nós fizemos um trabalho bastante interessante, que na época já existia uma falta muito grande de cilindros, e todo era importado dos Estados Unidos e do Japão. Cilindros dos gases são cilindros feitos por extrusão, né, na siderúrgica. Então, a gente tinha uma carência muito grande que dependia de importar esses cilindros, e havia muito cilindro parado nos clientes, e que alguns eram clientes que já tinham adquirido, era deles, mas não se tinha como comprovar diretamente, e outros não era do cliente, era da White, mas ficavam com clientes que não rodavam muito esses cilindros. E aí fez um trabalho bastante forte com a minha equipe, e a gente conseguiu resgatar muito desses cilindros novamente para a White Martins. E aí, a partir daí, então, foi feito um trabalho. Com 8 meses eu fui promovido a cuidar da região Norte e Nordeste. E aí, todo o trabalho, basicamente, era distribuição de cilindros, principalmente, e chegava até Belém do Pará, né? Onde toda semana eu tinha que embarcar um caminhão aqui em Recife, carregado de cilindro de nitrogênio, para abastecer a unidade da empresa de energia elétrica de Belém, porque se faltasse esse produto, parava de fornecer energia para a cidade toda. Então, era uma responsabilidade muito grande nossa aqui de fazer esse trabalho, pois tínhamos uma fábrica em Manaus, mas não produzia o produto que a empresa cliente precisava lá. E aí foi tudo esse início, né? Depois eu passei fazendo logística também, mas de armazenagem e uma logística envolvendo programação, planejamento e programação de produção, envolvendo estudo de tempo e movimento, a parte de qualidade, a parte de armazenagem de matérias-primas e materiais auxiliares e o armazém de produto acabado. Tudo isso na fábrica da Alpargatas aqui. Eu era chefe dos controles fabris. Então, eu tinha uma equipe em cada um desses setores e era responsável para manter a fábrica em andamento e fazer todos os seus controles. E se fazia, então, logística sem falar que era logística, né? Se falava em armazenagem, se falava ainda em distribuição. E, posteriormente, tive a oportunidade de ir para a AGA, concorrente da White, quando eu fui selecionado para ser um gerente regional de distribuição, quando a planta se estabeleceu aqui também, no município de Jaboatão, do Cabo de Santo Agostinho, onde, então, passou a produzir produto nitrogênio, oxigênio e outros gases, e eu fui responsável para comandar o gerenciamento da região Norte e Nordeste. E aí teve uns clientes que foram um desafio, como atender o projeto Jari a partir de Recife, né? Então, tinha uma carreta de nitrogênio líquido fazendo viagem durante a semana toda, indo e voltando, só para atender esse cliente. O cliente pagava mais caro pelo frete, do valor do transporte, do que propriamente o produto. Chegava, às vezes, o valor do produto ser multiplicado por 5 vezes e era o valor total da carga, né? E isso hoje não mudou muito, não, né? Porque a única empresa que se colocou nessa posição foi a AGA. E, finalmente, a Souza Cruz, onde eu passei quase 10 anos, 1 ano e meio como engenheiro de segurança do trabalho. Foi a minha entrada na porta da fábrica da Souza Cruz aqui em Recife. E, posteriormente, o resto do tempo trabalhando, fazendo projetos logísticos, já de posse dos conhecimentos acumulados anteriormente nessas outras empresas, e que a empresa precisou de um trabalho ser feito aqui em Recife e depois se multiplicou por vários outros, e eu comandei a maior parte desses projetos. Finalmente indo para Maguari, quando a empresa foi comprada pela Souza Cruz, e cuidando da parte nacional de distribuição dos produtos Maguari, né?
Então, essa é a minha história na área de logística, no meu início, e até hoje são 50 anos completos, que se forma agora em agosto desse ano, eu completo 50 anos de Recife e 50 anos de logística. Então, eu estou certo quando eu digo que tem alguma coisa aí com afinidades com Noé, tá vendo? Com certeza. Várias vidas já se passaram e até chegar a essa. Tá igual a Rainha Elizabeth. Vamos embora, Vitor. Agora é a tua vez, Vitor. Vamos lá, gente. Assim, escutando o Marcílio, eu lembro das antes e depois. Vamos fazer uma live? Como ficou antes da pandemia e depois da pandemia. Com o Marcílio antes de Cristo e depois de Cristo. Que ele conta primeiro, depois ele vem contando a segunda história. Eu comecei na logística com meus 18 anos. Para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, quando ele tinha um subsolo lá. Comecei como estafeta na Rio Sul Serviços Aéreos, né, que era uma subsidiária da Varig, que fazia hoje o que a Azul faz, essas regionais. Então, comecei como estafeta, mas muitos conhecem como office boy. Depois fui para o setor de cargas, que era no subsolo do Santos Dumont. Passei ali bastante tempo, fazendo todo o despacho de carga para as aeronaves. Depois de um tempo, fui trabalhar em algumas empresas de mudança, fazendo algumas operações na área de mudança. Depois disso, fui trabalhar durante muito tempo numa empresa de importação e exportação, logística nacional e logística internacional, atendendo todos os órgãos públicos federais, Exército, Marinha, Aeronáutica, Fiocruz, Fiotec, INPA, Instituto de Matemática Puro. Então, atendendo vários institutos aí pelo Brasil todo, e depois eu saí também, fui dar aula, trabalhei junto com o Alessandro nessa grande instituição, formando esses 1.600 alunos ou mais. Também montei algumas operações e hoje estou aqui como instrutor, trabalhando aqui na Firjan Senai, formando jovens para o mercado de trabalho. E ótimo. Então, já deu para o pessoal perceber que experiência essa turminha tem, né? É por isso, não é à toa que a gente chamou de 312 anos de experiências, né? Bom, vamos para a segunda pergunta, então. Né? Começando novamente o mesmo rodízio, começando com o Alessandro, a pergunta é, na sua visão hoje, como é que está a logística? Ou seja, a logística na atualidade, já que conhece todas essas experiências que essa turma tem, eu gostaria de entender também a sua visão da logística. Como é que você acha que está a logística hoje? A logística é algo maravilhoso. Por que eu digo isso? Porque é um mercado em plena expansão. Quando eu comecei lá há algum tempo, né, surgiu o convite para vir a dar aula. Um convite assim para complementar a renda nessa grande universidade aqui do Rio de Janeiro, no qual tive a grande satisfação e oportunidade de conhecer Victor Tavares posteriormente. Mas no início era um curso de graduação tecnológica, não muito definido. Era um curso de graduação tecnológica em planejamento e transporte de cargas. Então, aquilo que o Marcílio havia falado anteriormente, no setor de distribuição, o setor de carregamento, o transporte, não havia a definição de logística. E essa definição foi gradativamente se consolidando ao longo da linha do tempo. Então, de 2009 até os dias atuais, com a nova nomenclatura, o estabelecimento do MEC como eixo de gestão, o reconhecimento por parte dos conselhos, né, os conselhos regionais de administração, o Conselho Federal, também de administração. Então, a logística realmente foi se consolidando com uma carreira realmente de gestão necessária para você entender naquilo que o Bertaglia falou na sua plenitude da cadeia de suprimentos, que é a visão atual da logística. E eu peguei exatamente essa onda, essa crista, surfando, porque a gente sabia que era um mercado incipiente, um mercado que as pessoas buscavam formação e não tinham. Geralmente, as nossas primeiras turmas era basicamente formada por profissionais que tinham muita experiência, mas não tinham a formação acadêmica. E isso foi um momento muito rico, porque a gente conseguiu trazer a prática do mercado de trabalho, discutir com os alunos, e toda a aula era um estudo de caso. Até o André Claro participou aí, o professor Oneide e outros grandes colegas e parceiros, porque a gente transformava a sala de aula num verdadeiro laboratório. E nessa de transformar a sala em laboratório, muitas coisas boas surgindo.
E a logística atualmente, nessa visão atual de cadeia de suprimentos, que simplesmente é muito mais do que uma atividade de apoio, representa o diferencial competitivo nesse mundo cada vez mais globalizado, e você precisa de formação. Formação em 3 áreas fundamentais da logística, com as quais eu sempre consegui ter essa experiência. Eu vim, primeiramente, da parte de infraestrutura, porque eu sou engenheiro por formação. Depois, eu peguei toda essa parte comportamental, competências, habilidades, atitude, Oneide, todos os colegas, Vitor, os colegas da gestão me moldaram. E eu tive a oportunidade também de montar um projeto pedagógico no qual simplesmente a bibliografia era Bertaglia, Bauer Sox e Balu. Então, exatamente, é nessa crista que a gente simplesmente formou um curso de graduação tecnológica. A boa parte dos nossos alunos eram oriundos do mercado de trabalho e a gente transformou a sala de aula num laboratório, que é algo muito rico e que eu acho muito difícil de repetir aquele momento, em função das novas grades curriculares, das comunalidades, mas enfim. Então, dentro dessa área de infraestrutura, eu consegui ver também na parte de mobilidade urbana, que também é um assunto importantíssimo, na qual tive até a oportunidade de prosear com o meu amigo Bertaglia, que é realmente trazer esses assuntos do dia a dia da cidade na movimentação ao longo do tecido urbano, e, por último, e não menos importante, simplesmente logística e transporte. Transporte como atividade primária, essencial, que faz parte da logística, e a logística no seu entendimento maior. E, com isso, a gente desenvolve novas ferramentas, a tecnologia, a pandemia é um exemplo disso, eu estou aqui conversando com Bertaglia, Cunha, Victor Tavares, Fernando, amigos que a gente conseguiu fazer através da tecnologia. Então, são novas competências que nós aprendemos, trazemos a questão do Excel e outras tecnologias para a gente poder realmente introduzir e se familiarizar com a tecnologia e trazer as soluções que o mercado de trabalho precisa. E, juntamente com isso, eu entendo que a visão e oportunidades que estão por vir e para várias formações. Então, eu percebo que eu tenho um diretor do supply chain que é bacharel em Direito. Eu tenho um diretor também do Clube do Supply Chain, do qual a gente está tendo a oportunidade de participar, que é contador. Victor Tavares, tecnólogo, é administrador, o próprio Marcílio, engenheiro civil, meu amigo Fernando, administrador. Então, a gente percebe que a logística ela tem esse caráter multidisciplinar. Muitos profissionais estão trabalhando dentro dessa filosofia, às vezes um com a formação e outro com a experiência, e nós, dentro de sala de aula, na formação de 1.600 alunos, a gente conseguiu entregar à sociedade profissionais que, de fato, contribuam para a melhoria da qualidade de vida, que é a essência da educação. A essência da educação tem que trazer a teoria juntamente com a prática, e aí sim, através dos projetos de extensão, de pesquisa e a própria graduação, para que a gente possa entregar aquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de quê? De portos, aeroportos, de ferrovia, precisa integrar as regiões. E eu, através da tecnologia, sou professor substituto da Federal de Mato Grosso, que é um estado pujante que respira logística, entendeu? E, ao mesmo tempo, contato com o pessoal do Centro-Oeste, pessoal do Nordeste, Norte do país, e eu percebo claramente que existe uma vontade de todos os brasileiros de desenvolver plenamente o nosso país, e a logística é um elemento essencial para que possamos alcançar estes objetivos. Então, você que está assistindo nesse momento, saiba que você exerce uma função essencial para o país, que não parou nem em época de pandemia e que nós precisamos trazê-la para o dia a dia das operações, para dentro das cidades, para que a gente possa garantir o direito fundamental de ir e vir, garantido pela Constituição Federal, e garantir que as organizações possam trazer divisas para o país, gerando emprego, gerando renda e trazendo oportunidades. É nisso que eu acredito. Oportunidades e uma área multidisciplinar, e quem abraçar a logística, como nós abraçamos a logística, não se arrependerá. Que ótimo depoimento. Vamos agora passar esse depoimento para o Bertaglia, a visão dele também, né? Como é que está a logística na atualidade? É fantástica a visão do Alessandro, muito bacana o que ele trouxe.
Ontem, compartilhando com os meus amigos aqui, ontem, dia da logística, eu fui convidado basicamente para 5 eventos diferentes, né? 5 palestras diferentes. E no domingo eu fui fazer uma caminhada com a minha esposa, eu falei, puxa vida, 5 eventos diferentes, o que eu vou falar de diferente sobre a logística? Ou seja, eu não quero ser repetitivo, eu quero, em cada um desses eventos, falar coisas diferentes, né? E consegui. E uma das coisas que depois eu comecei a refletir é que a logística, inclusive eu comecei a usar uma expressão, a logística é ampla e irrestrita. Né? O que eu quero dizer com isso é que a logística está em cada detalhe das nossas vidas. Eu fiz um curso recentemente que não tem nada a ver com logística, é uma outra área, e nesse curso um dos professores dizia o seguinte, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Ou seja, alguém fez esse estudo, teve a habilidade de contar, né? Eu, inclusive, elogio essa habilidade de contar, mas, no final das contas, o que eu perguntei para o professor foi o seguinte, muito bem, das 35 mil decisões que são tomadas por dia pelo ser humano, quantas delas são decisões logísticas? E a resposta dele, como ele não é da área de logística, ele falou, depende onde a pessoa trabalha. O que eu disse foi o seguinte, não depende onde a pessoa trabalha, porque quando você se levanta de manhã cedo, se desloca para escovar o dente, vai tomar um banho, pega o seu carro, vai para o trabalho, sobe a escada rolante, ou pega o ônibus, pega o avião, pega o trem, tudo isso são decisões, ou todas essas são decisões que você toma exatamente no caminho da logística. Então, a logística é uma paixão tão grande que ela está nesses detalhes. E uma das coisas que me fez refletir bastante, eu comecei a pesquisar alguns dados na internet para trazer fatos e dados, e eu me deparei com o seguinte, nós tomamos Uber, ou pelo menos o pessoal usa o Uber aí quase todo dia, mas nós não temos a noção de que o Uber, ele faz por dia 16 milhões de viagens em 10 mil cidades. Tem 2 dados aí que são extremamente interessantes. E isso é logística, né? Isso é uma logística, tudo bem, de passageiros, mas é uma logística fantástica. Ou seja, você fazer 16 milhões de viagens é algo fantástico. Em 10 mil cidades diferentes, é um outro número extremamente interessante. O que eu quero trazer para essa reflexão é que a logística está tão incorporada à nossa vida, tanto pelo aspecto individual como pelo aspecto empresarial, que muitas vezes nós não notamos a diferença que ela pode fazer. E aí eu pego um pouco da expressão que o Alessandro utilizou, dizendo o seguinte, a logística é sim uma vantagem competitiva. Hoje nós falamos muito da situação da logística como um papel fundamental, seja lá na logística reversa, seja utilizando os modais de transporte, só que tem um foco muito grande que é a experiência do cliente. Como diz sempre o Trigueiro gosta de repetir, foco do cliente. E hoje de manhã eu dei uma palestra também nessa parte de logística, mais focalizado na logística reversa, e o que eu comentei foi o seguinte, a empresa, para sobreviver, ela precisa entender, antes de tudo, qual é a experiência que ela vai oferecer para o cliente. E muitas vezes as organizações estão preocupadas com essa experiência em termos novos produtos, novos serviços, marketing, um site maravilhoso lá na internet, onde possa se comprar. E aqui eu quero trazer o exemplo do Mercado Livre, né? Que é uma empresa, quando é para elogiar, vamos elogiar, sim, senhor. O Mercado Livre é uma empresa fantástica em todo o que se nutre em termos de logística, seja no momento da compra, seja no momento da entrega e, pasmem, seja no momento da logística reversa do retorno. Então, é uma companhia, uma empresa que incorporou a experiência do cliente. Então, a logística faz parte desse processo. Em todas as empresas,
todas as tomadas de decisão que as empresas fazem passa pela logística, porque ela não é mais um mero instrumento para poder controlar estoque, para poder armazenar e simplesmente transportar. Ela vai muito mais além disso, ela conecta pessoas, ela conecta o mundo, né, através de tecnologia. A tecnologia está muito presente aí, né? Nós falamos aqui um pouco de metaverso, que ainda é algo distante da nossa realidade. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque não faz muito sentido, mas outro ponto que o Alessandro trouxe é a necessidade da preparação das pessoas. Pessoal, o custo da logística no Brasil é em torno de 12% a 13% do PIB. Nos Estados Unidos, 8% do PIB. Olhe isso, não como uma crítica, mas olha que baita oportunidade que existe aí para a gente chegar nos 8% dos Estados Unidos. Então, e aí nós necessitamos de pessoas preparadas para caminhar nessa direção. Logicamente, durante a pandemia, a logística tornou-se muito mais importante, as pessoas deram mais importância, porque nós compramos mais pelo comércio eletrônico. Pasmem, um outro dado que eu vou trazer aqui, porque vale a pena a gente comentar. Existe um estudo que diz que em 2040, 90% ou mais das compras vão ser feitas pelo comércio eletrônico. Imaginem vocês como é que vai ficar a logística, como é que vai ficar o last mile e como é que vai ficar a educação. Nós precisamos de pessoas muito mais preparadas. Muito bom, Bertag. Excelente reflexão, né? Vamos ver agora como é que o Marcílio está percebendo essa logística de hoje. Bem, vale a pena a gente fazer um histórico aí, antes e depois da pandemia, né? Nós vimos que durante o processo da pandemia, as empresas e o consumidor, de um modo geral, foram pegos de surpresa quando a gente fala de logística, né? Porque muitas empresas não estavam devidamente preparadas, na sua grande maioria, para um impacto tão imediato, né? Principalmente em termos de planejamento a longo prazo, já que se tinha que a parte de tecnologia, algumas já vinham fazendo, as médias e grandes já vinham pensando e executando muito trabalho de implantação de novos processos, novos projetos, envolvendo a tecnologia da informação como ferramenta básica para esse trabalho. E isso se previa se fazer em 5 anos e foi feito com a pandemia em torno de 180 dias. Então, algo que seria feito em 5 anos, em 180 dias, as empresas teve que se modificar, maneira de pensar, maneira de planejar. Planejamento passou a ser de imediato, não tem como fazer de outra maneira. E aí teve uma grata surpresa que não só as empresas grandes sofreram esse impacto e tiveram que correr muito mais do que já vinham fazendo, e as pequenas e médias também passaram a acompanhar esse processo para não ficar para trás, né? E aí a que a gente vê foi o surgimento num processo quase que imediato, do e-commerce, né? Pessoas se adaptando a uma nova forma de adquirir produtos, já que tinham que fazer o lockdown, não poderiam sair de casa e tinham que se alimentar. Os supermercados passaram a fazer a feira e entregar na porta do cliente, né? Donos de restaurante deixaram de atender as mesas no seu restaurante, no seu espaço, e passaram com menos funcionários a fazer a entrega individualizada através do telefone e de outras formas de comunicação, os pedidos do cliente, e fazer essa entrega imediata usando os meios que tinham disponível, principalmente as motocicletas e carros de pequeno porte, para fazer esse trabalho. Então, o e-commerce hoje, em pouco tempo, se tem agregado aí, nesse curto espaço de tempo, mais de 4 milhões de pessoas no Brasil, e o resultado disso é que hoje o faturamento no e-commerce chega a 164 bilhões de reais. Então, é um expressivo número para uma atividade que até então não era tão vista como modo de trabalho pelas empresas e também pelo consumidor. Então, isso foi uma mudança radical e que mudou os comportamentos, não só
do consumidor, que mudou seus hábitos, mudou a sua maneira de compra, como também trouxe uma forma de as empresas de um curto espaço de tempo de se reorganizar, e muitas delas até, infelizmente, tiveram que fechar as portas, principalmente na área de vestuário e calçados, né? Que as pessoas passaram a ficar em casa, não tinham esse consumo, e com a volta não tiveram condições de se manter até a retomada do que está acontecendo hoje. Então, hoje, o que a gente vê é uma Magazine Luiza, por exemplo, contratando 4.000 funcionários para suas lojas, mas todos eles direcionados para o trabalho de logística. Para quê? Para poder atender o cliente que está mais próximo da loja, independente dele ir à loja ou comprar por via e-commerce, ele ter o recebimento da sua mercadoria sem ter que sair do centro de distribuição, e tendo na loja o produto e estando em ordem, embala e dali mesmo já sai para entrega. Então, isso é uma mudança radical em termos de atividade logística. Os processos que o Trigueiro tanto defende, e que é uma das atividades que eu levo com maior importância dentro da logística, cada vez mais estão se aprimorando e cada vez mais tem que se modificar para uma nova realidade, né? E aí entra a questão do conhecimento e da capacitação das pessoas, né? Onde a procura por profissionais habilitados, principalmente na área de TI, hoje já tem uma quantidade enorme de vagas. Só que no Recife, no polo de tecnologia da informação, que nós temos aqui, e aqui é bastante atuante, tem 3.000 vagas que até hoje não se consegue ser preenchida por falta do conhecimento específico. Às vezes ele tem até um conhecimento da área, mas falta o inglês, por exemplo, né? Já que a maioria dos clientes do polo daqui do polo nosso, do Recife, na área de informática, são empresas do exterior. Então, se um funcionário ou estagiário não tiver o conhecimento de um mínimo de conversação, ele não pode atender nenhum telefone. E aí eu me preocupo mais no sentido de que eu vejo que a inovação tecnológica, principalmente, está avançando a passos largos, né? Em questão de 6 meses, você tem um celular que você tem ele comprado novo hoje, daqui a 6 meses ele já está sendo substituído por um outro mais novo, porque já mudou os programas dentro dele, e basicamente nós que somos usuários não chegamos nem a utilizar nem a metade do que tem lá dentro, porque ele não consegue absorver todo o conhecimento para aplicar todos os aplicativos que ele contém. Então, todo dia está se renovando isso. E a minha preocupação maior é no sentido de que a máquina passe à frente do homem, né? Que a gente não consiga acompanhar essa evolução de uma forma individualizada, né? E aí vem a questão do ensinamento, que há muito tempo eu vejo como uma realidade, e temos um professor colega nosso, Otto Bernard, aqui na Universidade de Pernambuco, já defende isso há muito tempo, a necessidade urgente de se mudar a forma de ensino dentro das universidades, né? Não ficar só na teoria e basicamente batendo no feijão com arroz, que todo mundo já conhece. É importante conhecer, sim, mas a inovação que vem aí, que está vindo aí, tem que ser aplicado isso dentro da própria universidade, para que o jovem, quando sair formado, ele leve, além do que ele aprendeu nas 4 salas de aula, ele tenha essa capacidade de ir à busca por ele mesmo de novos conhecimentos, de estar fazendo curso, como o próprio Bertaglia está fazendo agora, né? Um profissional que a gente já conhece em alto nível dentro da logística, ainda fazendo curso, e é uma necessidade. Eu também virei universitário com 75 anos de idade, estou fazendo gestão ambiental, em tecnólogo em gestão. Então, a gente sente essas necessidades pelo próprio dia a dia e pelo que vem surgindo e pelo que os clientes, como o próprio Trigueiro diz, a gente não tem que ver o nosso foco em relação ao cliente, mas a gente tem que saber o que o cliente realmente quer. E, a partir desse conhecimento do que ele quer, a gente tem que fazer todos os esforços para atendê-lo de forma personalizada.
E aí vem a logística 4.0, quando une o que a gente já conhece da indústria 4.0, com a sua personalização de produtos, né? E o e-commerce fazendo uma agilização em termos de comercializar e entregar a mercadoria. Então, a logística 4.0 hoje é uma união dessas duas áreas, dessas duas grandes áreas, que é a indústria 4.0 e, ao mesmo tempo, o e-commerce. E o Vitor, o Vitor concorda aí com o Marcílio? O que é que o Vitor diz? Vai lá, Vitor. Está com problema de som, Vitor. Hoje eu vejo a logística, hoje, na minha percepção, a logística ela conseguiu se mostrar, né? Não falando de doença, mas tocando na pandemia, vamos pensar na área de logística, onde que só quem conhecia os processos eram os profissionais. E quando chegou a pandemia, a sociedade começou a entender o qual importante era a logística, né? Então, eu começo a minha fala a partir daí. E dentro desse entendimento, nós começamos a trazer para a sala de aula, nós fizemos uma pesquisa aqui na Firjan Senai, junto ao Brasil, junto a outros DR, nós fizemos uma pesquisa para entender, buscar do público, tanto aquele que não conhecia, como aquele que já conhecia das indústrias, né? Fomos buscar o que eles precisavam, o que o mercado estava precisando. Começamos a implementar essas lógicas de não ter mais só teóricos, trazer para a parte prática, porque o mercado está pedindo isso. Só para você ter uma ideia, acabando a live aqui, eu tenho 100 alunos para atender de cursos técnicos, alunos de 16 anos até 50 anos, que hoje eu vou atender. São, em média, 100 alunos. Temos parcerias que traz isso para a gente, para dentro de sala de aula. Nós estamos aí na live com o Adolfino, que é da Proton, que é um parceiro nosso, que entendeu isso, essa necessidade do mercado, com essa parceria com a educação. Então, ele é um parceiro nosso e nós trazemos para a sala de aula o WMS, temos RP trazendo para a sala de aula. Então, nós fomos entender o mercado para trazer para a sala de aula. Então, hoje, nossas aulas, e o público a gente atende, anseia todas aquelas necessidades que o Marcílio estava falando, de não ter só teóricos, mas ele meter a mão na massa já desde a academia, para a academia liberar melhor os profissionais. Então, a logística, com esse crescimento, depois de todo mundo estar conhecendo, depois da sociedade entender o que é logística, que não é só mais aquele caminhão que está passando ali na rua, que o pessoal fala ali, está fazendo logística, aí vê um caminhão. A logística ela deu uma expansão. Os processos já eram, na minha visão, maduros, só precisavam fazer alguns ajustes. É como também o Alessandro falou, quando a gente começou, a gente acompanhava o quê? O livro do Bertalha, né? Depois o Bertalha também fez aquele livro, trouxe um novo conceito, a gente veio para esse novo conceito para entender. Então, tudo foi se desenhando e está se desenhando para esse processo de crescimento constante da logística. E eu vou falar até de uma área que eu gosto muito, que quando tinha na faculdade o Alessandro já me jogava, que é o comércio exterior. O comércio exterior veio aí para provar isso, né? Então, que essa logística crescente, onde o mundo vai se falando, e onde, se a logística falhar em algum momento, você para o mundo. Então, esse crescimento da logística, ele é constante. Estamos chegando aí na 4.0, já em alguns lugares falando da 5.0, e eu vejo a logística como um começo para o futuro sem volta. Essa é a logística atual, crescendo, crescendo e crescendo, e a gente não sabe onde que vai parar. Então, é esse que eu vejo a logística hoje. Eu vou aproveitar o momento também para fazer algumas considerações, aproveitando um pouco de tudo que vocês falaram aí. Outro dia me perguntaram assim, Trigueiro, você como profissional de logística, o que você está entregando para a sociedade? Eu digo, nós profissionais de logística entregamos para a sociedade experiências. Nós formamos experiências, como bem disse aí nossos colegas durante a sua fala, né? O tempo todo, o profissional de logística é um formador de experiências, seja na ponta do suprimento, seja na ponta da operação, seja na ponta da distribuição, ou seja, nos elementos que compõem a logística integrada. Eu tenho sentido muito, e passei 35 anos da minha vida dentro da universidade, coordenei por 25 anos o MBA de Logística da Universidade de Pernambuco. Uma coisa que é fundamental no dia de hoje, todos vocês praticamente foram unânimes
em se colocar. Está faltando mão de obra nesse país especializadas para trabalhar na área de logística. Ou seja, nós precisamos de mais mão de obra qualificada. E chegou o momento, talvez, da gente começar a olhar com carinho, como disse bem o Victor aí, para dentro da universidade, né? A universidade vai começar a fazer as coisas diferentes. Eu sempre dizia para os meus professores lá do curso do MBA o seguinte: gente, teoria está nos livros. Pega o livro do Bertaglia aí, que é um dos melhores que tem, não é missa de corpo presente, não, mas pega o livro do Bertaglia e vai ler, pega o livro do Balu e vai ler, que a teoria toda está lá. O que nós precisamos trazer para dentro da academia são as experiências dos profissionais que vivem o dia a dia da logística. Então, eu não vou dar uma cadeira de logística de suprimento com um profissional que nunca trabalhou na área de logística de suprimento. Não, para ministrar a cadeira de logística de suprimento, a disciplina, eu tenho que trazer um profissional que seja de suprimento, o suprimento seja o dia a dia dele. A mesma coisa na manufatura, a mesma coisa na distribuição. Fechou o microfone, Trigueiro. Alguma coisa parou no meu microfone aqui, ele já estou falando muito, ele travou de vez. Né? Mas o que eu estava dizendo, é preciso mudar a mentalidade. Ou seja, a única coisa permanente que existe é a mudança, como diz o velho ditado Smith. Nós precisamos mudar para esses novos tempos. Né? Temos que formar pessoas que vivenciem o dia a dia da logística, né? Que faça com que os clientes tenham experiências que agreguem valor para ele. Experiências que sejam, eu diria até assim, satisfatórias, porque a única coisa que a gente faz na vida é deixar o cliente satisfeito, ou tenta fazer deixar o cliente satisfeito. Né? E como disse bem o Bertaglia aí, a logística, mais do que nunca, ela se torna ampla e restrita, que foi o termo que ele utilizou, e eu concordo plenamente. Onde houver movimentação e armazenagem de bens e informações, a logística está presente. Então, só essa definição diz tudo. Nós fazemos logística todo dia e em todo canto. Né? Foi muito bom a colocação de você. De novo, mestre. Alguma coisa está acontecendo no meu microfone, mas eu acho que ela descobriu o que é. É que eu botei a caneta em cima da tecla. Aí ela quis me parar. Então, veja, vou fazer a terceira e última pergunta para ouvir a opinião de vocês. Muita gente jovem está aí entrando na área. Muita gente jovem está ouvindo falar hoje do que é logística, sem saber realmente o que é logística. Né? E eu queria ouvir a opinião de cada um em cima de que conselhos vocês dariam, né? Exatamente para aquelas pessoas que estão começando na área de logística. Vamos lá, Alexandre. Bem, mestre, o conselho que eu tenho para esses jovens que estão nos assistindo nesse momento é a educação continuada. A gente aprendeu que não pode parar de estudar. Eu vim de uma geração, praticamente, dos meus professores, eles eram engenheiros e morreriam engenheiros. Né? E a gente percebe que a gente, nesse mercado atual, nós vamos nos tornando de acordo com a necessidade e o que o mercado e também o que a gente espera, né? O que a gente pode contribuir. Então, primeiro é isso, não pare de estudar em momento algum. Você vê o professor Marcílio, é um exemplo lindo de voltar ao banco universitário, curso de pós-graduação, Vitor também, Bertaglia está sempre fazendo atualização, professor Trigueiro, que não precisa, na verdade, o mestre Trigueiro também se requalifica. Eu estou como aluno também, viu? Oi? Eu estou como aluno também. Isso aí. E uma coisa muito interessante que o Marcílio falou é que na década de 50 para a década de 60, Brasília foi construída, nossa terceira capital, por Juscelino Kubitschek, e o slogan de campanha dele foi 50 anos em 5, foi o lema da construção de Brasília. Marcílio já trouxe que, na verdade, nós vivenciamos 5 anos de avanço, de antecipação do comércio eletrônico em 6 meses, que foi a experiência da pandemia. Então, meus amigos, não tem outro caminho, não há outro caminho que não passe pela educação continuada. E aí também tem a questão da curiosidade e a vontade
para pensar além da caixa. As empresas querem contratar os profissionais que fazem a pergunta certa, que, na verdade, não se contentam com o óbvio. As empresas, a sociedade, todos querem aqueles que realmente contribuam, fazendo as perguntas certas, com senso crítico e realmente trazendo a contribuição. Você percebe que todos os projetos pedagógicos dos quais eu tive a oportunidade e a felicidade de estar inserido sempre preconizavam a educação continuada e o indivíduo como sujeito, como a própria transformação do saber e também da sociedade ao nosso redor. Então, sejam inquietos, aprendam sempre, busquem o melhor naquilo que vocês possam executar, uma vontade permanente, né, de desenvolver novas competências, e eu, como engenheiro, aprendi muito com os nossos colegas de gestão, sou muito grato a eles, a esse pensamento com competências, desenvolvimento de habilidades e a atitude, de fato, querer alcançar os objetivos que foram traçados ao longo do caminho. E, por último, e não menos importante, a vontade permanentemente de fazer parte da mudança do mundo. Então, se antecipar aos cenários, verificar o que está acontecendo. Eu sou profissional de logística, o que o mercado precisa, quais são as competências que eu preciso desenvolver, o Excel, o dashboard, as certificações. Eu preciso estar antenado, porque é isso que as empresas precisam. Não posso esperar que a empresa me dê esse fornecimento, que me dê essa capacitação. Muito pelo contrário, eu tenho que me antecipar. E me antecipando, eu estou me preparando. E eu me preparando, estarei no momento certo, na hora certa, no local certo, naquele momento em que o trem parou, abriu as portas, e você tem duas opções. Ou você entra e faz parte da mudança do mundo, essa mudança que o mundo deseja de você, ou você vai ficar como, digamos assim, espectador. Seja protagonista da sua própria história. E seja feliz. Obrigado, Alessandro. Vamos ver, então, que conselhos o Bertaglia daria para essa turma jovem que está começando na área de logística. Eu colocaria da seguinte forma, bastante importante tudo que foi falado, né, foi trazido aqui, ou foram trazidos aqui elementos fantásticos para as pessoas que querem, de alguma maneira, se aprimorar. A logística é um sacerdócio, não tem dúvidas nenhuma, assim como algumas outras áreas também. Muitas vezes as pessoas reclamam da logística, que é dura. Pessoal, eu já trabalhei em vendas, tecnologia, a área de tecnologia é complicada, é uma área, se não sair a nota fiscal, o rapaz lá da tecnologia, de alguma maneira, tem que dar um jeito nisso. Mas aqui o aconselhamento que eu dou, né, o melhor dizendo, aconselhar é um pouco complicado, mas mentorar é algo mais interessante. A vida é uma jornada, né? As nossas atividades, elas se referem a uma jornada e nós estamos caminhando. De vez em quando nós encontramos aí um obstáculo no caminho, uma encruzilhada, e nós precisamos ou desviar ou tomar decisão para qual caminho nós vamos seguir. Alguns elementos, eles aparecem de uma maneira muito forte e que nós precisamos fazer, principalmente quando nós falamos em termos de disciplina. O Alessandro já tocou aí no aspecto educação, acho que a educação é primordial. Eu queria chamar a atenção para um outro lado aqui, que é network, ou seja, como é que eu me relaciono com pessoas, pessoas que são confiáveis. E, felizmente, a nossa rede de pessoas que conhecem logística e supply chain é uma rede boa, mas temos que saber escolher, né? Temos que saber quais pessoas nós vamos acompanhar para aprender. Outro dia, até um jovem mentorado, ele falou o seguinte: Paulo, mas como é que eu vou ficar sabendo se eu não sei? Eu acabo acreditando em pessoas que eventualmente não têm a mesma habilidade. O que eu disse para ele é o seguinte: puxe a capivara. É fácil, dá uma olhada qual que é o passado da pessoa, como é que ela se estrutura, o que ela coloca, qual é a seriedade dela em termos educacionais. E um outro ponto que eu queria trazer, só para ser um pouquinho diferente, para poder complementar, porque o Alessandro já tocou basicamente no assunto da educação, eu diria o seguinte: se nós estamos dentro da logística,
a especialização é fantástica, ou seja, conhecer todos os elementos que estão lá dentro da logística. É a malha, é o estoque, é o transporte, são os modais diferentes, é um pouco de comércio exterior, como otimizar custos. Quer dizer, eu não vou passar aqui por todos os elementos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma visão generalista. Até porque as empresas, e aqui eu trago um estudo que eu fiz, que não posso divulgar, até porque não tem autorização das empresas, mas eu entrevistei 62 empresas durante a pandemia, e o indicativo das empresas é o seguinte: as pessoas precisam se preparar, Paulo, as academias estão muito distantes, né? Então, o que eu digo é: se preparem com soft skills, ou seja, aquelas competências emocionais também, dar feedback, comunicação, se relacionar, empatia, são elementos fundamentais. E isso ninguém nasce sabendo. Isso a gente desenvolve ao longo da vida. Então, é uma questão também extremamente importante. E é por isso, às vezes, as pessoas falam: Paulo, você tem o Prosa Cobertagra, mas traz liderança, traz projeto, finanças. Sim, porque as pessoas precisam conhecer tudo isso, não só a logística. Logicamente, 50% das prosas são voltadas para a logística, mas eu entendo que as pessoas precisam ter conhecimentos complementares. Você é hoje, eu diria, um especialista generalista, né? O homem de logística tem que ser visto dessa maneira. Eu posso ser muito bom em transporte, mas tem que conhecer um pouquinho de finança, um pouquinho de marketing, um pouquinho de produção, um pouquinho de comércio exterior, e aí vai, né? Essa aqui é a verdade. Mas vamos ver, então, agora que conselho o nosso contemporâneo, meu irmão, da época de Noé comigo, né, o Marcílio Cunha, né, coloca para essa meninada que está chegando aí na área de logística. Ele sabe que eu brinco muito com ele, o tempo todo a gente está se encontrando, ontem mesmo a gente estava juntos. Bem, na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, eu recebi um convite para participar de um evento no shopping Costa Dourada, um shopping aqui na região metropolitana. Na cidade do Cabo. Recife, na cidade do Cabo Santo Agostinho, onde a Uninasal, que é um grande grupo, é o Grupo C, que tem essa universidade aqui em Pernambuco e já está espalhado no Brasil todo. Agora eu já soube que já vão abrir a instituição em Porto Alegre e Curitiba, vão ser as duas mais novas, e já estão no quase o restante do Brasil todo. E a palestra era o perfil do profissional de logística que o RH estaria das empresas procurando, né? E teve debate, teve 2 professores dando apoio, enfim, foi muito interessante, muito participativo, apesar da grande chuva, né? Eu pensei até que o público convidado não chegaria, mas chegaram quase na totalidade. E eu relacionei num dos slides da minha apresentação o que o perfil do profissional de logística. Começa com a competência, eu não vou me estender, porque tanto o Alessandro quanto o Bertaglia já falaram bastante nisso. O aprendizado é importante sempre, né? Independente do que você esteja fazendo de graduação, tem que estar pensando em outros cursos em paralelo, e mesmo depois de formado, continuar estudando, né? Disciplina, que Bertaglia tocou muito bem aí, eu acrescentaria nessa disciplina o cumprimento de horário, né? De ser participativo na equipe, mesmo que ele seja o líder, mas a liderança requer que ele seja um membro da equipe, trabalhar junto com a equipe, não puxando ou mandando a equipe trabalhar. Ele tem que estar fazendo parte como um especialista dentro do grupo, né? Persistência, não desistir na primeira vez. A gente sabe que a nossa vida pessoal e a vida profissional sempre vai ter obstáculos, a gente vai ter que passar por esses obstáculos de alguma maneira e não pode desistir no primeiro momento, né? Nada é fácil na vida, tudo é difícil, sempre o dia todo é uma conquista e agora se mata um leão por dia, né? E isso é uma constante de todos nós que somos profissionais, principalmente na área de logística. Resiliência, né? A gente sabe que justamente nas dificuldades que aparecem as oportunidades, então tudo isso que vem de encontro, que não é positivo, a gente transformar isso
uma possibilidade uma oportunidade de realizar algo melhor, né? Determinação, né? Ter foco no que faz, foco no cliente, foco na empresa em que trabalha, ser um empreendedor dentro da própria empresa, mesmo que ele seja funcionário, né? Então, o funcionário também é um empreendedor, está ali para fazer a empresa crescer e crescendo junto com ela, né? E responsabilidade, né? Na responsabilidade na logística, eu abriria 3 pontos aí que eu acho importante, que é zelar pela mercadoria, evitando danos, perdas ou extravios, né? Buscar a forma de tornar os processos logísticos cada vez mais eficazes, né? A fim de minimizar custos e ganhar tempo. O tempo também é uma questão que a logística trabalha sempre em cima do tempo ou contra o tempo, né? Nada é para ontem, tudo é para hoje, né? E não pode ter erro, né? Não há possibilidade de erro. Quando a gente fala no foco do cliente, a gente está sabendo que o cliente tem na sua cabeça o que a empresa que se propõe a fornecer para ele se compromete e tem que fazer, né? E cumprir a legislação, né? Outra coisa importante, até porque a legislação é muito pesada, né? Os impostos também, esse jogo de um estado para o outro, isso tem que ser visto, porque pode incidir em custos e, incidindo em custos, muitas vezes vai corroer a possibilidade de lucro da organização. Então, esse é um comprometimento, não é uma atividade fácil. Agora, para quem se adapta bem nela e gosta e cresce nela, passa a ser, além de uma atividade prolativa, então, laborativa, ela tem que ter esse sentido de se transformar em hobby. Você fazer porque gosta, né? Nada se dá certo se você não gostar do que faz. Então, o jovem tem que pensar muito bem nisso e se preparar para todos esses momentos, e tudo isso que a gente procurou falar atinge diretamente essa parte nova que vem aí, que são os futuros formadores de opinião, né, e que estarão à frente das empresas fazendo logística. É isso que eu tinha a dizer. Vamos aproveitar, já com esse grande conselho aí do Marcílio, ver também o que é que o Vitor complementaria em termos de conselho. Há muito tempo trabalhando com jovens, né? Há muito tempo da minha vida, seja ele dentro da sala de aula, seja ele fora, em outras atividades. O conselho que eu dou para o jovem, e isso aí passa por mim, passa pelo Alessandro, e ele vai entender do que eu vou falar, passa pelo amigo que está aí com a gente, o irmão, e eu gostaria de mandar um abraço para ele, que é o Júlio Loureiro, que é nosso irmão. Eu vou ler um pedaço de uma música e vou explicar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Por que eu trouxe um pedaço dessa música para finalizar? O Alessandro vai lembrar muito bem que durante 8 anos que a gente conviveu junto com o Júlio, nós tínhamos sonhos, né? Sonhos de transformar o mundo, como diz o canal dele. Então a gente ficava lá na universidade pensando como mudar o mundo e buscando sempre quem eram as nossas referências em logística. Então era Barsox, era Baulu, era Bertaglia. Então, era sempre a gente fazendo nossas unidades curriculares, fazendo o nosso caminho dentro da universidade, apresentando a referência. E por que eu falo para esse jovem para ele nunca desistir? Hoje, eu e o Alessandro estamos aqui com aquele que é o nosso ídolo na área de logística, posso dizer assim, é a nossa referência e aquele que sempre está com a gente dando uma palavra amiga. Primeiro, é o professor, vou chamar ele de professor, que é o professor Bertaglia, que há muito tempo atrás a gente sonhava, vamos ler o livro de Bertaglia, e hoje ele está aqui com a gente, assim, e ele fala sempre, né, gratidão. E depois, essas duas feras que nós conhecemos, que foi o Trigueiro e foi o Marcílio. Então, duas pessoas que estavam dentro de uma universidade sonhando em deixar um curso de logística de forma que pudesse atender uma sociedade, junto com o irmão Júlio Loureiro, e hoje a gente está aqui conversando com essas feras. Então, nunca deixe de sonhar, porque a recompensa vem lá na frente. Independente da área, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de estudar,
porque o momento a recompensa chega, mesmo você cansado. Então é para a juventude. Estude, trabalhe, tenha sonhos, que assim você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Então gratidão sempre e vamos em frente, que a educação pode mudar as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Eu vou aproveitar o momento para parafrasear algumas coisas que vocês colocaram aí. A palavra gratidão, principalmente gratidão pelo dia de hoje. Gratidão pela essa troca de experiências em conseguir tirar um pouquinho do tempo que vocês têm disponível para repassar algum aprendizado para essa turma jovem que está seguindo uma carreira nova, né? Eu gostaria muito de agradecer a vocês, né? Espero que novas oportunidades aconteçam para a gente. Não é à toa que a gente tem 312 anos de história, que é o somatório das nossas idades. A gente até na brincadeira, a gente está dizendo isso, né? Mas eu sempre luto por uma coisa que é a base de tudo e que foi dita aqui por várias vezes. O que transforma efetivamente o mundo, como diz o meu amigo Alexandro, chama-se educação. E a gente cada vez mais tem que lutar para termos uma boa educação, não só universitária, mas a educação a partir da base, né? Levando esses conceitos de logísticas de uma forma adaptada para essa meninada que está lá no que antigo primário, o secundário, levar lá para eles isso tudo, né? Essa aqui é a verdade. Eu só tenho a agradecer. E como não posso dar um abraço pessoalmente em todos, eu faço como em todas as outras lives, eu dou o meu abraço virtual para vocês. E minha gratidão sempre. E agradecendo também ao pessoal para na próxima live nossa, né, que será com o amigo Carlos Mentin, que vocês conhecem muito bem, nós vamos criar um desafio para ele, que é como usar a logística para obter resultados, né? Gente, muito obrigado. Hoje estava previsto estourar um pouquinho o tempo, e geralmente nossas lives é de 1 hora, mas em função da importância, em função desses convidados especiais, nós passamos 11 minutos, quando a tolerância é 15. Então, até nisso, nós praticamos logística, que foi cumprir efetivamente o tempo que foi estabelecido. Parabéns a todos. Um abraço, gente, e até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Ao infinito e além. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.